Estamos de volta com o Conexão Educativa e hoje estamos recebendo a Samantha Aguiar, falando um pouco sobre a comunicação não violenta. Samantha, quais são os desafios que os educadores enfrentam ao tentar manter a comunicação não violenta entre os colegas? Eu já vou aproveitar e falar, né, entre os colegas e com as crianças também. Mais uma vez, todo o nosso comportamento, ele está baseado na cultura que a gente vive, né? Nós somos seres sociais. Então, nós aprendemos vários comportamentos, várias formas de lidar com o outro, que está muito arraigado nessa cultura. Quando eu tenho uma postura, né, que, como eu disse, eu estou excluindo aqui a competição, eu estou colocando o companheirismo, eu estou tirando de repente ali aquela briga pelo poder, a minha autoridade, eu é que sei, pela escuta do outro. Né? Quando o outro às vezes me trata de uma maneira ríspida, pelo olhar da comunicação não violenta, eu vou fazer um filtro ali tentando entender qual é a necessidade e qual o sentimento que ele está demonstrando, porque o meu objetivo é acolhê-lo, né? E ter naquela relação ali, além da qualidade, chegar a um consenso, que seja bom para mim, que seja bom para o outro. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, você pode ver que são paradigmas que são meio opostos, né? Na maioria das discussões, das conversas, eu quero mostrar que eu estou certa, que o outro está errado. Na comunicação não violenta não tem isso. A pessoa às vezes pode estar assim muito nervosa, falando um monte de coisa que ao ouvido das outras pessoas é ofensa, é falta de respeito, e eu estou aqui ouvindo, tentando entender a necessidade, o sentimento, sem levar isso para o lado pessoal. Então, às vezes a gente vai sofrer muito julgamento, né? Peço licença para usar algumas expressões que as pessoas falam, olha, mas a pessoa é muito sangue de barata, né? Nossa, mas você vai levar desaforo para casa? Nossa, a pessoa fala desse jeito com você e você, né, tá tranquila. Então, é a gente entender que, primeiro, foi uma decisão. Então, no momento que eu tive contato, que eu entendi a essência, eu tomei uma decisão, porque isso aqui fez muito sentido para minha vida, né, para essa qualidade das relações. E aí eu falei, ok, é esse tipo de relação, eu não quero ser combativa, eu não quero estar na defensiva o tempo todo, né? São pessoas, a gente, principalmente na escola, nós temos vários objetivos que são comuns, a gente está ali trabalhando no mesmo projeto. Não faz sentido eu ficar competindo com você. Então, se isso para mim está muito claro, né, uma parte disso é entender que as pessoas vão criticar esse meu jeito de ser. E com as crianças é mais difícil ainda. Porque com as crianças, a gente tem vários rótulos quanto ao comportamento da criança. Olha, a criança que vem, fala o que pensa, dependendo da maneira como ela fala, é muita falta de respeito. Né? E como que eu lido na escola com esses comportamentos? Então, às vezes é ali, vai para a coordenação, vai para a direção. Então, às vezes até as próprias crianças me cobram. Ela fala, tia, eu não sei como que você tem essa paciência. Olha para você ver. Eu falo, não é paciência. Vocês estão em desenvolvimento. Eu estou ensinando, estou explicando. Vai chegar o momento que vocês vão entender, vai conseguir mudar o comportamento. E esse exemplo, né, da linguagem, né, não violenta pelos professores vão influenciar o comportamento das crianças, né? Então, à medida que a gente está vendo, né, eles estão vendo o professor, sim, né? Porque eles refletem, eles, né, observam, né? Fala um pouquinho pra gente da importância dessa influência, sim, do professor nessa formação dos alunos. Sim, para você ter uma ideia, né? Vários professores que eu tive no meu processo são referências para mim hoje. E eu não tenho dúvida que os educadores de hoje também são referências para muitas crianças.
Então, quando a gente tem, né, esse acolhimento, quando a gente trata o colega de uma determinada maneira, e eles estão nos observando. Então, aconteceu uma situação desagradável, como que a minha professora lidou com a situação? Né? Ela conversou, ela tratou de determinada maneira, e a criança está observando. Né? A minha professora, ela vai conversar, né, com todo mundo, ela trata ali com respeito, né, tem um jeitinho. Então isso faz muita diferença. Eu sei que é estranho, mas só quem está lá dentro, né, do contexto escolar, e esse é um programa, né, que Exatamente. é muito voltado para esse público, vocês vão saber do que eu estou falando, né, como que são as relações dentro da escola. E é muito triste, né, quando as crianças presenciam algum tipo de conflito que tem uma condução que vai muito para esse lado onde o final parece que, né, o final está pior do que o início, por exemplo. Então é muito delicado. Nós somos de fato essas pessoas que vão ser referências, né? E como que a gente está fazendo, como que a gente está demonstrando para as crianças. E uma coisa que eu chamo muita atenção delas é como que eu falo com vocês, né? Como que eu trato vocês, como que é o meu tom de voz. E eles falam assim: professora, você não grita? Eu falo: não, mas você acha que eu tenho que gritar para que ele me escute? Né? Então, são formas e escolhas que a gente faz diariamente que a gente percebe que eles nos observam e de determinada maneira também vão começar a repetir esse comportamento. Assim como nós repetimos vários comportamentos que hoje são questionados e a gente percebe que não faz mais sentido. Né? E aí, vamos falar dessa importância da linguagem não violenta na escola e com os pais, né? Porque sendo exemplo, isso também vai refletir, né? Sim. Fala um pouquinho do que você observa aí desse reflexo lá com os pais. É tão interessante porque a gente vai chamar de comunidade escolar. E a comunidade escolar, ela é composta dos alunos, né, desse grupo docente, do grupo administrativo e das famílias. E aí, vamos lá. Tem conflito? Nessa relação tem conflito? Muito. Então, quando na escola, né, e isso é algo, inclusive, que eu idealizo, eu visualizo essa escola. A escola lá com o selo Culturas Harmônicas. Olha que coisa linda! Né? Vamos pensar. Uma equipe que faz a escuta da família, uma equipe que entende, por exemplo, qual é o papel da família e o papel também de cada um ali dentro daquela instituição. Ok. Uma grande dificuldade que eu percebo é no campo da escuta. Como assim? Às vezes a família chega com alguns pedidos, com alguns anseios, né, para a própria professora ou para a gestão, que de repente aquele grupo ali vai falar: gente, mas não faz sentido isso que o pai está falando, né? Ou então, por que o pai está falando isso? Ele não entende como que funciona a escola, né? E esses dias eu falava inclusive de uma fala dos pais que é muito recorrente e que os professores ficam assim muito irritados, que é quando a gente chama o pai para falar do comportamento da criança e o pai fala: não, mas lá em casa ele não faz isso. Então também é outra fonte de conflito. E como que a gente lida com isso? É essa escuta, de entender que o pai, né, a família, não vai entender mesmo como que é o funcionamento da escola. Eles não estudaram para isso, eles são família. Né? Eles não são equipe pedagógica. Mas a escuta que eu faço dessa família, ela é fundamental, porque ela vai me falar como que essa família está percebendo o trabalho que a gente desenvolve aqui. Como que está chegando lá nessa família todos esses processos, como que a criança está, como que ela está desenvolvendo. E eu vejo muitas queixas, viu? Da comunidade escolar, dos professores, quanto à participação dos pais. Os pais não participam da reunião, os pais não acompanham a vida familiar. E quais estratégias, né, que você sugere para a gente poder envolver essa comunidade escolar na prática dessa comunicação não violenta? Perfeito. É justamente isso, acolher esse pai. Então, quando o pai vem com uma fala dessa, eu vou fazer essa escuta dele. A escuta, né? A escuta. Exatamente. É entender o que ele está dizendo ali.
Já teve exemplo, reunião de pais, que uma mãe levantou a mão e falou: olha, eu quero agradecer pela maneira que você nos acolheu. Porque antes a gente ficava com vergonha de falar, a gente tinha vergonha de sugerir, mas toda coisa às vezes que eles vinham, falavam, sugeriam, traziam, a gente fazia essa escuta e o acolhimento. E aí as pessoas vão ficando confortáveis para dizer o que pensa. Porque, vamos lá, você é mãe, você chega na escola, dá uma sugestão, a pessoa que está te ouvindo te critica. Te ignora. Você vai falar de novo? Não vai, você não vai se sentir pertencente àquela comunidade. Mais uma vez, é uma comunidade escolar. Então eu vou escutar. E aí, onde que eu falei que está o equívoco? A gente acredita que escutar é concordar. Gente, escutar não é concordar. Escutar é acolher, é entender o ponto de vista. Depois é que vem o processo de tomada de decisão. Então a gente pode ficar muito tranquilo para acolher a família. Porque aí sim a gente vai conseguir, né, ir construindo uma relação de fato. Sim, e nessas experiências de treinamentos, né, com a comunidade escolar, você tem alguma experiência para contar para gente, algum exemplo de como que foi, quando você abre, né, para a comunidade falar, né, sobre essa linguagem não violenta? O que a gente percebe é que, primeiro, tem muita coisa que a gente acha que é óbvia. Exatamente. Tem muita coisa que a gente pensa que a família já sabe, né? Mas quando a gente começa a dialogar e a falar sobre esses conceitos, dizer, olha, aqui você pode ser muito bem-vindo para falar, a forma como você fala com a sua criança em casa vai refletir aqui, né, na escola. Você pode ajudar o seu filho fazendo a escuta dele, acolhendo os sentimentos e as emoções. Muitas famílias vêm falar, nossa, mas que bacana aquilo que você falou, eu não tinha pensado nisso. Então, às vezes, para nós isso parece muito óbvio e é uma coisa que a gente defende. O óbvio precisa ser dito. Porque o meu ponto de vista, a minha experiência vai me falar que algo é óbvio, para o outro não. Então, você apresentar outra perspectiva para a família, esses momentos de encontro, de reunião, né, de pais, ou uma formação mesmo, para apresentar uma proposta, né? E se, ao invés de você falar ou fazer assim, você ter essa abordagem, uma abordagem mais acolhedora, mais trazer empática. Estratégias, né, para o dia a dia, para a vida tão corrida, né? Justamente. Até porque essas estratégias, nesse dia a dia corrido que a gente tem, a gente pensa que a gente vai precisar de muito tempo. Não precisa. É um momento que eu escuto meu filho olhando no olho, sem mexer no celular, né? Momento que meu filho me traz uma angústia de algo que aconteceu no dia a dia dele e eu falo, como que você está se sentindo com isso? Como que você lida com isso? É muito importante, é muito sério isso, né? Muito. Porque nós mexemos, né? Vivenciamos o dia a dia da formação de seres, né? Sim. E fala pra gente assim, na sua opinião, quais que são os benefícios a longo prazo, né, dessa implementação da linguagem não violenta dentro do ambiente escolar? Por esses anos que você tem passado aí, o que você tem visto de benefícios? Eu percebo que é um processo muito lento, porque nós não temos, por exemplo, um incentivo, né? Não sei a experiência de quem está nos ouvindo, se já ouviu falar, né? Mas é algo muito pontual de algumas pessoas que conhecem a teoria e que começam a praticar. Então, para ter uma mudança significativa, precisaria de uma adesão muito maior. Mas é aquela questão que a gente fala, vamos fazer a nossa parte, então onde eu estou, com as pessoas que eu trabalho, a gente vai desenvolvendo e passando para o maior número de pessoas. O que a gente percebe? Primeira coisa é que nós lidamos e nós somos seres humanos. Hoje é urgente a gente ter essa compreensão de quais são as necessidades do ser humano. E uma delas é o acolhimento, que eu falei aqui agora. O acolhimento é a escuta com relação aos sentimentos. E é uma área da nossa vida que é muito negligenciada, né? Quando eu falo de falar das minhas emoções,
a gente vai lá para o consultório, né, de um psicólogo, porque a gente já entende que é lá o lugar da terapia, é lá que é o lugar de falar de sentimentos, e não é. Nós somos seres humanos, a gente sente, né? Então eu acredito que a longo prazo, um dos ganhos que a gente vai ter é essa humanização nas relações, entende? Porque eu estou falando de acolhimento, de escuta empática, de valorização do ser humano, de respeitar a individualidade, né? E de uma linguagem que me possibilita lidar com o conflito de uma maneira mais natural, né? Acolhedora, e no sentido de trabalhar a qualidade das relações. Então pensa, eu falando isso aqui para você, eu estou visualizando um ambiente maravilhoso. Né? Então eu acho que é isso, a gente humanizar as relações e trabalhar principalmente esse acolhimento. Uma criança que se sente acolhida e que está tranquila, o aprendizado dela também vai ser diferente, o desenvolvimento dela vai ser diferente. Então fala para mim aqui, que os conselhos que você daria para os outros educadores que desejam, né, adotar essa comunicação em sua prática. O que eles já podem começar de início, né, para a gente tentar disseminar um pouco dessa fala, dessa comunicação, né, dessa prática, sem às vezes a pessoa, né, tá buscando um curso, uma leitura, mas de imediato. O que ele pode estar fazendo para já começar essa prática? Perfeito. Eu quero fazer um convite quanto à nossa mudança de olhar. Tentar olhar a pessoa para além dos rótulos que estão postos. Aluno, né? Diretor, coordenador, pai, mãe, são seres humanos, ok? Seres humanos têm o direito de ser quem são, da forma como são. E tem uma frasezinha que eu vou chamar a atenção para vocês identificarem, que a gente fala muito, que é assim, ó, a pessoa tem que, a pessoa tinha que. Ah, porque é diretor tem que, ó, porque é aluno tem que, porque é professor tem que. Não, gente, ninguém tem que nada, não. Só para vocês entenderem. Então a gente está o tempo todo focando no comportamento do outro e julgando e criticando. Primeira coisa que a gente faz é suspender esse julgamento, essa crítica e olhar para esse outro como ser humano que ele é. Quer dizer, eu vou criticar uma pessoa pelo comportamento dela, só porque, eu vi essa frase esses dias, achei o máximo, não vou saber quem é o autor não, viu? Mas só porque ela erra diferente de mim, porque eu erro, e várias vezes por dia, muitas vezes. Todo mundo erra, nós somos seres humanos, né? Então a gente não precisa ficar criticando as outras pessoas. Esse eu acho que é o primeiro passo. Entender que as pessoas têm o direito de ser quem são, do jeito que são. E parar de ficar dando palpite, conselho não solicitado, ficar criticando. Gente, eu falo isso para meus alunos. Toda vez que começa uma discussão na sala é porque alguém apontou o dedo e falou, fulano fez isso. Eu falei, gente, a partir do momento que você apontou o dedo e falou do outro, vai começar uma confusão. Então a gente ser menos invasivo nesse sentido. E aí depois, assim, com o tempo você vai perceber o tanto que isso já vai ajudando a nossa percepção. Aí sim vem a parte do aprofundamento. Legal. E como que você vê o futuro da comunicação nas escolas em relação à linguagem não violenta? Hoje nós temos eu vou colocar como um ponto positivo, por esse movimento educacional muito forte que tem acontecido, que é com relação à educação positiva. Então eu vejo muito da educação positiva, parece que está muito junto a comunicação não violenta e a educação positiva. Então eu acredito que uma coisa puxa a outra. Muita gente vai ouvir sobre educação positiva, muita gente já escutou, ouviu da comunicação não violenta. Então eu acredito que é uma coisa que vai ajudar. Mas o caminho é essa divulgação, o maior número de pessoas, a gente falar, a gente fazer momentos de prática. A gente já vi escola que os professores fizeram a leitura do livro e fizeram uma espécie de clube da leitura. Então eles fizeram a leitura enquanto equipe, eles dialogavam, colocavam em prática. Olha que coisa legal, né? Então é a autoformação para eu conseguir formar também esses novos seres. Então são possibilidades, são estratégias, né, para a gente implementar.
E o caminho é esse, porque tudo na educação, por ser um processo formativo, ele vai demorar um tempinho a mais, né? É aí a longo prazo. Mas a gente é apaixonado, tá aqui para trabalhar, então se depender de nós, nós vamos espalhar aí para o maior número de pessoas. Muito obrigada, Samantha. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, queira encontrar você nas redes sociais, como que eles podem te encontrar? Fala aí para nós. Perfeito. Hoje eu estou trabalhando com um canal no Instagram que se chama Pedagogia de Valor, então pode me encontrar lá. Pode deixar dúvida, caso tenha algum tema, né, também queira comentar. E também contatos, viu? Quero falar que eu ministro curso online de comunicação não violenta com equipes de escola, individual, então estou à disposição. Tá certo, muito obrigada novamente por você ter vindo, participado. Imagina, tá? Eu que agradeço pela oportunidade, por esse bate-papo, foi um prazer enorme. Bom, a comunicação desempenha um papel fundamental no ambiente educacional, mas muitas vezes as dinâmicas de comunicação nas escolas podem ser permeadas por conflitos, tensões e mal-entendidos que afetam negativamente o ambiente do aprendizado. Então é aí que entra a necessidade da comunicação não violenta na escola, como uma abordagem eficaz para melhorar o diálogo, promover a empatia e construir relacionamentos saudáveis entre alunos, professores e toda a comunidade escolar. A comunicação não violenta é essencial na educação. Lembre-se, a comunicação, o diálogo e a interação entre os seres são fundamentais para um bom convívio, seja ele em qualquer ambiente. Não se esqueça de participar, comentar e nos sugerir temas através do WhatsApp que está na tela. A gente se vê na próxima semana. Uma boa noite e até lá!